começar a ler a palavra. Nós estamos dispostos esses dias a ouvir a Deus, irmãos? Amém? Então vamos abrir Salmos 98. E vamos fazer uma leitura. E a tua voz vai ecoar com poder através dessa leitura. Amém, irmãos? Diga comigo, o Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo. Cantemos ao Senhor um cântico novo. Porque Ele fez maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações, lembrou-se da sua benignidade e da sua verdade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebremos com júbilo ao Senhor, juntamente com todos os moradores da terra. Demos brados de alegria, regozijemo-nos e cantemos louvores. Cantemos louvores ao Senhor com harpa, com a harpa e a voz do canto, com trombetas, o som de buzinas. Exultemos perante a face do Senhor, do Rei. Brame o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas, regozijem-se também as montanhas perante a face do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, com justiça julgará o mundo e o povo com equidade. Cantemos ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas, e a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória, em nome de Jesus. Nós vamos levantar as nossas mãos, irmãos, e nós vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós bendizemos o Teu santo nome nesta noite. Estamos desta forma, Senhor, iniciando o 12º Congresso de Batalha Espiritual, de Guerra Espiritual. Queremos agradecer porque até hoje o Senhor permitiu que o Teu povo anualmente se encontrasse em algum lugar, Senhor, deste São Paulo, para ouvir a Tua voz, para, Senhor, sermos instruídos pela guerra. Nós queremos agradecer, Senhor, queremos agradecer por este lugar, queremos agradecer, Senhor, por este lugar oferecido, Senhor, para podermos nos reunir. Senhor, nós sabemos que este ginásio se transforma nesta hora no templo de adoração. Queremos por isto, Senhor, declarar que este lugar está sendo consagrado ao Senhor. Será o lugar onde o Teu Espírito com liberdade haverá de se mover. É o lugar onde haverá de vermos a Tua voz sendo falada da boca dos profetas, dos pregadores, dos apóstolos que o Senhor tem colocado, em nome de Jesus. Senhor, nesta hora exaltamos o nome de Jesus,
este que é o guerreiro por excelência. Senhor, exaltamos o nome do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus dos deuses, o Senhor soberano sobre a face da terra, aquele que controla todas as coisas, verdadeiramente aquele que é chamado de Alfa e Ômega, princípio e o fim, porque Tu és o princípio da criação, e também, Senhor, Tu és o primogênito dos mortos. Senhor, Tu és a primícia da ressurreição. Nesta noite nós Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos, adoramos ao Rei da Glória, adoramos ao Rei dos Reis, adoramos o Rei dos Judeus, adoramos aquele que foi exaltado acima de todos os outros nomes. Jesus tem o nome sobre todo nome, e nós temos o privilégio de podermos adorar a este nome, e dizemos: Santo, 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 Santo. Espírito Santo de Deus, tem toda a liberdade de atuar, de mover, Senhor, de confrontar cada vida, de convencer cada um dos irmãos, das irmãs, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, que a Tua obra, para o qual o Senhor nos chamou nestes dias, verdadeiramente aconteça aqui. Senhor, nós declaramos que este lugar foi selado com o Teu sangue. Selamos o teto, Senhor, selamos o chão, selamos as paredes, todos os meios de comunicação, seja ondas, seja poeira, Senhor, seja raios, nós selamos com o Teu sangue todos os fios elétricos, eletrônicos, canaletas de gás e de água, nós selamos com o Teu sangue e dizemos: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E Tu prometeste levantar, Senhor, uma proteção para nós. O Senhor disse que seria a muralha de fogo ao nosso redor. Através, Senhor, do profeta Zacarias, o Senhor disse: Tu serias a muralha de fogo ao nosso redor. E no meio desta muralha, Tu serias também a glória, em nome de Jesus. Também, Senhor, queremos Te agradecer, porque o Senhor é o nosso escudo. Senhor, estabeleça o Teu escudo ao redor deste lugar, em nome de Jesus. Agradecemos porque o Senhor já enviou miríades e miríades de anjos por fora deste lugar, mas também por dentro. Obrigado, Senhor. E nós sabemos que os anjos liberados pela força da intercessão, eles estão aqui para ministrar cura, para ministrar libertação, ministrar salvação, ministrar, Senhor, tudo aquilo que um homem e uma mulher precisa diante de Ti, em nome de Jesus. Agradecemos, ó Pai, especialmente pelo anjo que vai trombetear neste lugar, o anjo da palavra. Senhor, nós queremos ouvir o Teu profeta falar nestes dias, e nós queremos ser quebrantados em nome de Jesus. Pedimos perdão, Senhor, pelo nosso orgulho, pedimos perdão pela nossa vaidade, pedimos perdão pela nossa confiança própria, pedimos perdão porque, Senhor, achamos que podemos fazer alguma coisa. Mas se o Senhor não agir nestes dias, estamos perdidos. Nós nos humilhamos diante de Ti, para podermos Te ouvir, Senhor, ouvir claramente, ouvir, Senhor, a Tua voz, Senhor, a voz da vida, a voz, Senhor, da reconciliação, a voz, Senhor, profética, em nome de Jesus. E queremos, Senhor, sair daqui tocados por Ti, transformados em verdadeiros guerreiros, em nome de Jesus. Senhor, obrigada por aquilo que Tu já estás fazendo, em nome de Jesus. Amém, amém. Quem está
está feliz por estar aqui nessa noite. Nos reunimos aqui, Senhor, porque Jesus é o verdadeiro motivo de nos reunirmos. O Senhor procura adoradores nesse lugar, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não com uma forma de adorar, porque Deus, Ele vê o teu conteúdo, aquilo que está no seu coração. Se entrega, se entrega, se entrega à adoração, sem barreiras, sem distração, porque Deus habita em meio a louvores. Vem, Senhor, derrama a tua Shekinah, derrama tua Shekinah, rompe os céus, rompe, rompe, Sherimaladashaya. Derrama tua Shekinah sobre nós, derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé, tamanha é sua glória sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós, derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé, tamanha é sua glória sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós, derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé, tamanha é tua glória sobre nós. Tamanha, tamanha é sua glória sobre nós. Tamanha é tua glória sobre nós. Enche, Senhor, neste lugar. O Senhor tem total liberdade, Senhor. Dê liberdade ao Espírito Santo de Deus. Orianjane, Antoniai. Você é livre para adorar ao Senhor. Livre, livre, livre para o adorar, para o exaltar. Te entronizamos, Senhor. Fazemos a Ti um trono de louvores. Banayas te bianto shobia klando stobiam badabaste. Bicanto shri banayas. Derianto robiam bla klobla shabia bastobiam banay. Chico biando stui bianda na klabla ste biando cobiam banabanay. Evo Senhor bieganda na blashobia basteia. Orio banda da clabrastobia nas. Manifesto minha presença e glória nesse lugar. Bio globrianda stobianda na bastas, pois tenho ouvido o vosso clamor. Bibando shobianda na blastabianda nai. O clamor de corações de branda chabianda na brastabarai, que desesperadamente tem buscado a minha face, cambia brastabarabastas. Orion bastobiaia, de cantos tubianda na blastabia brastai, pois vede, Orion condiam blastobianda da bastas. Este é o meu tempo, diz o Senhor, e o clubrassambianabastai, pois o meu espírito de blando shobiandabrastabrastobiandanai está sobre vós, bibiando rocloblassambianamastai, orobrasubiandanamastabiandorablastai, oriandastai, levantando uma geração profética, bibanto shobicaia sabiandanai, pois este é o meu tempo. De Boriam Blablasabiandanaias, Oroclobiandarabashobias,
Orondos tubi canta na blastobiandanai. Sobre vós tenho depositado de uma unção tal, bicariantos tobi dembanaias, que os céus já foram abalados. E para blastobicanda nebastabadabadabadai, diliantos sobiganda na blasobia, oro blablashai, vede. Todobianto no blablashabia cobia nabanai. Coloco sobre camba sabe as tuas mãos. O rubi canto shaia labasobi anda namaste. E canta da brachobi andanai. O poder cambarabrachaias de banda na blasobi andanai. Oriastai a unção e canto chobiand la blastabi andanai. Que tenho coriambastanda namastai, guardado para os últimos dias. Bebanda na blachobi andanai carabrastai. Vede, ando chobianda labastobi cambanai. Oro blastodi andanai, pois deixei o melhor vinho para o fim. Que carabarabachobia. Aleluia. Irmãos, é com muita alegria que eu quero apresentar Ana Mendes, uma férreo. E ela é uma serva do Senhor. Aleluia. A ti, Senhor, seja toda a glória. A ti, Senhor, seja toda a glória. Foi muito mais forte o aplauso que você deu para mim. Eu não quero isso. Eu quero que o melhor aplauso seja para o Senhor dos Senhores. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. É o único, é o único. É o único, é o único que deve receber a glória. Tua é a glória, tua é o louvor, tua é a glória, tua é o louvor. Recebe, Senhor, recebe a glória, recebe a adoração sincera do teu povo. Recebe, Senhor, recebe que com este aplauso os céus sejam abertos com a adoração que sai do coração, com a adoração que sai do coração, que é uma arma poderosa para abrir os céus, Recebe, Senhor, a glória toda, recebe a glória toda. É tua, Senhor, é tua, Senhor, é tua, Senhor. Oh, riba, chequete, xerra, ba, 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 ba. Oh, tu és o Senhor, tu és o Rei, tu és o Senhor, tu és o Rei. Não há outro Senhor, não há outro Senhor. Todo espírito que não feche os céus nem a terra seja avergonçado, porque em São Paulo há um nome que é sobre todo nome, é o nome de Jesus Cristo. Alabado seja o Senhor. Ele é o nome que a gente adora, ele é o nome que reina sobre o São Paulo. Em nome de Jesus, louvamos o povo todo. Oh, ribachequete serrabayatsoko bababa. Oh, santo, 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 santo. A poder nessa adoração, a poder nesse aplauso, a poder espiritual, a poder espiritual, a poder espiritual. Dizem a poder espiritual. Oh, que remahata que shendo robababa. Oh, ribebebese e que rebahaya sakorobashe. Oh, santo.
santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, santo e poderosíssimo, oh Shikibabababababa, oh Sarababa, oh Shikabababa, os montes se derretem ao seu nome, os montes se derretem ao seu nome, os lugares altos se derretem em seu nome. Oh Shikabababa, oh Rebashika, oh Nebabababa, oh Rebashikatara, oh Robamamamasa, oh Shikirababa, oh Ribabasakine, Isharabahatoko, oh Robababa Shikara, oh Sabababa, oh Rabababa, oh Sikerabashengorobababa, oh Santo, Santo, Santo é o que vem, Santo, Santo, Santo é o que vem. Vem para governar a terra, alabado seja o Senhor, santo, santo é o Senhor dos exércitos, louvado seja o seu nome, oh riquendo sequinela, irrebababa, senarabababa, basicando babababa, irrequechendo roba, osiquendo sarabahine, sotocobasa, oh aleluia. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. Oh, Espírito de Deus, manifesta-te esta noite, manifesta-te esta noite, manifesta-te esta noite. Espírito de Deus, Espírito de Jesus Cristo, Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, enche este lugar com fogo, com fogo, com fogo, como nunca houve nesta cidade. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Oh, Shikerabalayeretsakindara, oh, Ribato meneke, sende kineato, oh, sendo shikere, oh, alabado, oh, louvado, oh, louvado, oh, louvado. Abram-se os céus, brame o mar, os montes e toda criatura vivente adore ao Senhor dos exércitos. Oh, ribabacharabababa, e deixa dos céus o Senhor que fez a terra e os céus, oh Kisherabababa Sandoro, oh Robashindara Bababa Sandoro, oh Kishetoko Babasa, Irabashendoro Bababasa, oh Robababa, oh Romamaba Shikarabasendoro, oh Robasha, oh há um poder que está por vir a este lugar, que está já descendo sobre este lugar. Há um poder. Fala com Deus. Diz-lhe: não me deixes fora. Se veio um fogo do Espírito Santo, não me deixes fora. Eu vim cá para ser transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Oh, ribaquito shendoro, oh, robabababababasa, e que rababababa shekinerabasa. Fala com ele. Diz: eu quero este fogo. Se tu vais fazer uma coisa nova nesta terra, eu quero, Senhor. Eu não sou daqueles que ficam fora. Eu quero, Senhor. Eu vou para diante. Oh, chikarababa, neshikirabatoke neyetsere. Oh, robababa.
Oh, como mamá. Oh, santo, 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 santo. Oh, shika baba 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 ba. Oh, roba baba baba ba shera baba baba. Oh, roba baba baba shikira baba. Oh, roba baba baba. Oh, serrabassa, oh Senhor dos exércitos, faz vir o teu exército celestial, faz vir o teu exército celestial, que venha para ministrar ao teu povo, Senhor. Oh, ribesheki mama 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 sa. Oh, roba baba baba. Oh, toquem as trompetas no céu, porque o Senhor veio a visitar a terra. O Senhor veio a visitar a terra. O Senhor veio a visitar a terra. Ouvem-se as trompetas no céu. Oh, que baba, oh, ribaba, oh, trompetas de guerra, oh, chica, baba, sakirele, ira, baba, ushera, baba. Oh, sarababa, ouçam os deuses. Ouçam os deuses que não fizeram no céu e na terra. Ouçam os deuses de pau. Ouçam os deuses feitos pelas mãos do homem. Ouçam as trompetas e caiam com medo. Sejam estremecidos os céus e a terra pelo poder do Todo-Poderoso. Oh, que gendo roubava. Ai. Santo, 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 oh santo, 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 oh santo, 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 oh Sharababa, fuge os inimigos de Deus, oh, porque o Senhor desce para consagrar esta terra. Oh, bisendirei shekire, lato comayere, ito comasa. Oh, santo, 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 santo é aquele que fala desde os céus. Santo é aquele que fala desde os céus. Santo é aquele que fala desde os céus e faz estremecer, faz abalar os céus e a terra. Oh, Sashikiri. Oh, Sakiraba. Oh, Shaka. Oh, sai. Oh, sai da sua santa morada, o Senhor. Sai da sua santa morada, o Senhor. Oh, ribashika, ribababa. Oh, robabababa. Oh, shikarabasha. Para trazer o juízo. Sobre o espírito que tem governado esta terra, em nome de Jesus, o Senhor Todo-Poderoso sai do seu trono para trazer o juízo sobre a rainha do céu, em nome de Jesus. Saiba toda a casa de Israel, saiba o meu povo no Brasil que eu só fiz os céus e a terra, diz o Senhor Todo-Poderoso, diz o Senhor, o Pai eterno, Pai da justiça. Ele diz: eu sou o Senhor e fora de mim não há outro Senhor, não há outro Senhor, não há outro Senhor. Em São Paulo não há outro Senhor, não há outra senhora, não há outro Senhor, não há outra senhora.
Oh, santo. Santo, há uma unção profética, há uma unção profética, há uma unção profética, há uma unção profética que está dizendo aqui. Há uma unção profética, há uma unção profética. Não é a vontade dos homens que traz os juízos divinos. É quando o Senhor levanta os profetas. É quando o poder do Senhor desce sobre um profeta para trazer a vontade, para trazer os desenhos do céu, para abalar a terra e para abalar os céus. Uma geração de profetas está-se por levantar. Uma geração de profetas. Oh, Quixeto, oh, Bachara, há uma unção santa neste lugar. Há uma unção santa, santa, tema toda a terra, tema. Neste momento, tema, toda pessoa tema com reverência o Senhor dos Exércitos. Por muito tempo, disse o Senhor, este povo tem temido os bruxos, os feiticeiros. Mas eu te digo, povo, diz o Senhor, o tempo vem e o tempo é agora, que aqueles que temam ao meu nome, eles desfazerão as fortalezas do diabo. O Senhor te diz, não temas o que podem fazer os homens, não temas o que podem fazer os feiticeiros, não temas o que podem fazer as organizações das trevas, eles não podem fazer nada em contra de mim, mas eu posso deitar a tua alma no inferno. Teme ao Senhor, diz o Espírito Santo. Só a Ele é que tens que temer. Há pessoas que têm mais medo dos feiticeiros. Há pessoas que têm mais medo do que o homem pode fazer. Do que pode fazer o Senhor Todo-Poderoso. Uma unção de temor de Deus que está descendo neste lugar. Uma unção de temor de Deus. Oh, Ribachara. Eu vou levantar uma geração no meu temor, diz o Senhor. Eles serão conhecidos
de Deus que está nelas. E é o temor de Deus que está nelas, que vai julgar os inimigos todos. Vem tempos nesta terra, como os tempos de Ananias e Safira. Vem tempos em que o temor do Senhor será tão grande nesta cidade, que aqueles que mentem ao Senhor, que aqueles que vêm para amaldiçoar o povo de Deus cairão mortos. Cairão mortos. Veio o dia em que o temor de Deus será tão grande, esta é a unção que está aqui agora, que os feiticeiros que se infiltram nas igrejas para destruí-las cairão doentes e muitos cairão mortos. Porque eu estou a levantar uma geração que teme mais a Deus que ao diabo. Levanta as mãos para o Senhor. Santifica a tua vida perante do Senhor. Santifica a tua vida. Santifica a tua vida. Santifica a tua vida. O Senhor está por actuar nesta cidade de uma forma que nenhuma outra nação tem visto. Por isso o Senhor te diz: santifica a tua vida agora. Santifica a tua vida agora. O tempo da hipocrisia, o tempo de brincar acabou-se. Santifica a tua vida, porque eu vou actuar nesta cidade. Eu vou actuar nesta cidade. Toma o teu lugar, em nome de Jesus. Santo. Santo. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 12. Versículo 1 diz: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, e tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Diga comigo: um filho que há de reger todas as nações com vara de ferro. E seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono.
Louvado seja o Senhor. Há muitas teologias à volta desta passagem. Eu penso que esta mulher não é Israel e o filho não é Jesus, porque este filho foi arrebatado no momento do seu nascimento. Jesus não foi levado ao céu, senão até depois da ressurreição. Amém. Eu acho que esta mulher é a igreja de hoje, é uma igreja que está para dar um parto, está para dar à luz um filho varão. E este filho varão é uma geração escolhida, é uma geração que vem para governar nos céus e na terra. A guerra espiritual tem um propósito, e esse propósito é governar as nações. Amém. Ninguém faz a guerra só por vontade de fazer a guerra. Quando se faz uma guerra nas nações, é para tomar controle de uma nação, é para governar nessa nação, é para mudar o governo que lá está, é por um novo governo. Amém? Precisamos ter um governo celestial no Brasil. Amém? Deus não só quer uma colheita de pessoas, Deus quer o governo da nação brasileira. Deus quer ser o governador da nação brasileira, e Ele está escolhendo as pessoas que podem governar desde o céu. Este filho, é uma geração que nasce depois de muita intercessão, que nasce depois de uma dor muito grande para dar à luz um filho que é escolhido, um filho que é santo, um filho que esta é uma geração que vai reger desde o céu. Diga comigo, desde o céu. Agora venha comigo ao princípio do livro do Apocalipse. Aqui está o apóstolo João na ilha de Patmos. E ele disse, versículo 10, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia, o que vês, escreve no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, a Tiatira, a Sardo, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. Alabado seja o Senhor. Eu fui arrebatado no Espírito. Aqui o que quer dizer, e por esta causa o apóstolo não dá uma explicação o que quer dizer, e fui arrebatado no Espírito. Noutras versões, nas versões originais, diz, eu estava no Espírito. Eu estava numa condição espiritual, estava tão alerta no Espírito, que nesse estado espiritual fui capaz de ouvir uma voz, quando está o Espírito de Deus manifestando-se. Amém? Entramos numa condição espiritual, em que podes ouvir a voz de Deus. O espírito da profecia, estamos falando de uma geração profética, de uma geração que vem a regir com Jesus, amém? E esta geração profética necessariamente tem que ouvir a voz de Deus, amém? O Senhor disse, falando da chuva postreira, amém? Que Ele derramaria o Espírito Santo sobre toda a carne, amém? E quando Ele fizesse isto, os meus filhos, disse, e as minhas filhas profetizarão. Em nenhuma parte da Escritura diz, eles vão falar em línguas. Diz, eles profetizarão. Amém? Isto não quer dizer que falar em línguas não seja do Espírito Santo. Falar em línguas é um dos dons do Espírito Santo. Mas o derramamento do Espírito Santo vem para que todos profetizem. Vem para levantar uma geração profética. O Espírito Santo é um Espírito Santo profético. Amém? Deus quer que a sua voz seja ouvida. Ele quer dirigir. Ele não quer que os homens dirijam. Ele não quer que o pensamento do homem dirija. Ele quer dirigir. Ele quer trazer os desenhos do céu à terra. Amém?
É necessário que o filho, quando falamos do filho varão, é esta geração profética, esta geração que vai regir com o Senhor, amém? Tenha entendimento das coisas celestiais, porque vai regir desde o céu. Agora, aqui está o apóstolo João no Espírito. Foi arrebatado no Espírito, quer dizer, entrei numa dimensão em que podia eu sentir, olhar, ouvir o que acontece no mundo espiritual. Amém. Jesus deu à luz uma igreja espiritual. Uma igreja que conhecia as profundidades do Espírito. Não era uma igreja intelectual. Paulo dizia, eu não vi com palavras de vã sabedoria, sino com a demonstração do Espírito e do poder de Deus. Eu vi, não sabendo outra coisa que o Cristo crucificado. Amém? E vim com a demonstração, porque o reino de Deus é uma demonstração do Espírito e do poder de Deus. Diga comigo, o reino de Deus traz uma manifestação de poder. Amém? O poder não é só falar em línguas, temos que ir mais adiante disso. A igreja tem ficado num estado superficial, num estado em que só fala em línguas, mas a condição espiritual da igreja é terrível em todas as partes do mundo. Deus deu à luz uma igreja espiritual. Uma igreja que conhecia a profundidade do Espírito. E a geração profética é uma geração que vai conhecer a profundidade do Espírito. Diz a palavra em Apocalipse 19:10, não vá para lá, quando o João está perante do anjo que está lhe a mostrar as maravilhas todas que lemos no livro do Apocalipse. Está lhe a mostrar a ceia do Senhor, a ceia do Cordeiro. E o João cai prostrado na terra, no céu para adorar o anjo. O anjo diz, não faças isso, eu só conservo contigo. Adora a Deus, porque o Espírito, o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. Ele disse, o que te está acontecendo, João, em outras palavras, tudo isto que estás a ver, toda esta revelação, onde estás tu, isto que te está acontecendo, de estar sendo arrebatado ao céu para ver todas estas coisas, isto é o Espírito da profecia, é o testemunho de Jesus, é a revelação de Jesus Cristo. Apocalipse quer dizer a revelação de Jesus Cristo, e tudo aquilo que estava vindo era a revelação de Jesus Cristo. O anjo disse, este é o Espírito da profecia. O Espírito da profecia não é só dizer uma palavra, assim diz o Senhor. O Espírito da profecia traz toda uma dimensão do céu, porque o propósito de Jesus Cristo de ter vindo cá na terra é de trazer os céus e a terra para que seja uma mesma coisa. Em Jesus Cristo todas as coisas foram unidas, as que estão no céu como as que estão na terra. Nele se une os céus e a terra. É a dimensão de Jesus Cristo, é a dimensão de Jesus Cristo mover-se nestas duas dimensões, numa dimensão celestial e uma dimensão terrenal. Eu estava no Espírito. O João sabia, o João entendia que a única forma de ouvir, que a única forma de entrar na dimensão que Jesus tinha vindo para trazer em meio de nós. O reino de Deus está em meio de vocês. Levanta as mãos e toca. O reino de Deus está em meio. O reino de Deus está em meio de vocês. Há um reino natural, é um reino espiritual. O reino espiritual de Deus, amém? Jesus pagou com preço da cruz do Calvário para a gente ter a porta aberta pelo sangue do Cordeiro para entrar nas dimensões do céu.
eu estava no Espírito. Esta é a condição. O apóstolo não tem que explicar o que isto significa. Todos conheciam o que isto significava. Estava eu no Espírito. Não estava na minha mente, não estava pensando o que eu ia fazer, não estava estudando a palavra, não estava a fazer isto e a fazer aquilo. Eu estava no Espírito. E quando estava no Espírito, tinha uma expectação. Estava expectante. Quando entramos no Espírito, estamos expectando. A geração profética está-se a dar à luz por meio de uma igreja que está intercedendo e que está expectando. Quando uma mãe está grávida, está expectante do dia em que o filho vai nascer. Sabe que se está gestando, se diz? Que se está gestando uma coisa maravilhosa, é um filho, é uma geração nova, está expectante, está à espera dele. A geração, a igreja não está batendo como se batesse no ar, está lutando, está buscando, essa geração está buscando esse poder, está buscando entrar numa dimensão que nenhuma outra geração tem entrado. Aleluia. Eu estava no Espírito expectante. Quando pronto ouvi uma voz. Quando estás no Espírito, o céu começa a vir no meio de ti. É a vontade, diz Efésios 1:9. É a vontade de Jesus Cristo que no tempo do cumprimento dos tempos, todas as coisas sejam uma só coisa. Assim as que estão no céu como as que estão na terra em Jesus Cristo. É a vontade dele que o céu se manifeste em meio de nós. Estava eu no Espírito. Expectando. Quando começo a calar os meus pensamentos, quando começo a entrar na paz interior, no silêncio do Senhor, o meu espírito, e entro com a fé que algo vai acontecer. Quando estou no Espírito, a fé se encontra na região do coração. Aqui é onde a gente crê. O sistema de crenças do homem está no coração do homem. E quando a fé começa a expectar, a acreditar, eu vou me encontrar com o Senhor. Eu vou entrar nas dimensões do céu. Começo a acreditar. O coração se abre uma porta. Se abre um caminho que foi aberto pela cruz do Calvário e tem acesso ao Espírito do homem, onde está depositado o reino de Deus. E quando estou no Espírito e estou acreditando, essa porta entre meu coração e meu espírito abre-se. E o reino que está dentro de mim começa-se a ouvir. Estava eu no Espírito e ouvi uma voz como de trombeta que falava comigo. E não fiquei ali só à espera. Já ouvi uma voz, então vou profetizar. Há uma trombeta. Não. Ouvi uma voz e quando ouvi a voz, então virei-me para olhar aquele. Quando ouço uma voz, tenho que me virar. Tenho que buscar quem é que está falando comigo, como é aquele que está a falar comigo, e virei-me para ver aquele que estava falando comigo. E vi 7 castiçais, e detrás dos castiçais, semelhante ao Filho do Homem. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Agora, estar no Espírito é a condição primária da igreja. É o que a igreja tem que fazer.
Deus não nos chamou a ler livros e livros e livros e volver-nos enciclopédias cristãs, sem poder nenhum. Deus quer uma igreja com entendimento. Deus quer uma igreja enamorada de Deus. Porque quando estás no Espírito e podes olhar a face do Senhor, todo o teu ser vai ser mudado. Mas só uns poucos podem ver a face do Senhor. Não. É a vontade do Senhor que nós todos podamos ver a face do Senhor. O Senhor disse: o mundo não me verá mais. Mas, o que diz? Mas vós me vereis. Mas vós me vereis. E não está falando do dia em que a gente vai morrer e vai para o céu. Está falando daqui agora, porque no dia em que a gente morrer, todo joelho, toda pessoa vai ver a Jesus. E todo joelho vai se ajoelhar à frente do Senhor. Amém. Todos vão ver o Senhor, uns para a perdição eterna, outros para a salvação eterna, mas todos vão ver o Senhor. Ele estava dizendo: o mundo não pode ver-me, mas vocês vão me ver. Quando estamos no Espírito, é a condição primária da igreja, que nós sejamos transformados na imagem do Senhor. Porque é a imagem do Senhor que nos dá a possibilidade de estar no céu e na terra ao mesmo tempo. Do que é que estou a falar? Você era um espírito. Amém? Você não podia fazer nada no mundo natural até que o dia em que você nasceu. Antes disso, você era um espírito, estava com Deus. Amém? E não podia comer nada aqui na terra, não podia falar com ninguém, não podia tocar nada, você era só um espírito. Está comigo? Mas um dia nasceu. Amém? Quando uma pessoa nasce de novo, é a mesma coisa. Amém? Quando recebemos ao Jesus, somos engendrados, se diz? Somos engendrados, enjertados, somos enjertados, amém? A palavra grega, além, e todos aqueles que lhe receberam foram enjertados e são chamados filhos de Deus, amém? Essa palavra é a palavra genal, que quer dizer quando o homem põe a semente dentro da mulher. Amém? Nesse momento, uma mãe diz: eu tenho filho. Já tem um nome, meu filho. Amém? Uma mulher está grávida, pode falar do seu filho. Aqui vem o meu filho. Amém? Prepara um quarto para o seu filho. Aí está o filho dele. Ele já é chamado filho da família, mas ainda não nasceu. Amém? Mas vem um dia, amém, em que se parte. Tem que haver um rompimento. Tem que haver um rompimento no coração. Tem que haver uma circuncisão no coração. E assim como se parte o ventre da mãe para dar à luz, também se parte o coração para dar à luz o Filho de Deus, nascido de Deus. Assim são os filhos de Deus, os nascidos de novo, Nicodemo. Eu te estou a falar, Nicodemo, dizia Jesus, para que você possa reconhecer quem são os nascidos do Espírito. Os nascidos do Espírito são aqueles que são como o vento. Não sabes de onde vêm, de onde vão. Assim são todos os nascidos do Espírito, porque o Senhor assemelha o nascido de novo ao vento. Porque o vento é o único elemento que não está apanhado
agarrado da terra. O vento não pode ser apanhado pela terra. Os nascidos de Deus não podem ser apanhados pelas coisas deste mundo. E um dia vem um rompimento interior que vai partir tudo dentro de si. Mas esse dia algo maravilhoso vai acontecer. Uma nova criatura, feita por Deus, vai começar a nascer. E esse pequenino no espírito é como um bebê. Um bebê não pode olhar imediatamente, tem os olhinhos fechados. Já nasceu, mas tem os olhos fechados e pouco a pouco começa a abrir os olhos. Primeiro vai ver luz, sombra, não sabe o que há. Mas aos poucos dias começa a ver a face do seu pai. Começa a ver a face, amém, da sua mãe. E assim os nascidos de Deus, os que são nascidos de Deus, diz João, não praticam o pecado. Todo aquele que pratica o pecado não é de Deus. Porque os nascidos de Deus não podem pecar, porque a semente de Deus lhes guarda e não podem pecar. O que quer dizer isso, irmã Ana? Quer dizer que quando a semente verdadeira do Evangelho, com a semente verdadeira do Deus Todo-Poderoso, não é uma recitação que a gente faz, é a verdade. O Deus, o Senhor Jesus Cristo é a verdade que se fez carne, que entrou no mundo e vem o rei de reis, o Senhor de senhores, entra no coração do homem, entra no espírito do homem. Isso é algo poderosíssimo. Alabado seja o Senhor. Algo começa a acontecer, algo que não é deste mundo, porque o que entra no teu coração não é deste mundo, é o Senhor Santo, é o Senhor poderoso. A semente começa a destruir as obras do diabo dentro de ti. A semente começa a produzir uma vida cheia de fogo. A semente está viva, a semente é verdadeira, a semente produz um fruto. A semente não é uma semente religiosa, é uma semente de vida, é uma semente que fala, é uma semente que tem compaixão pelos perdidos, é uma semente que não tem medo do diabo. É verdadeiro, está vivo, está vivo, está vivo, está vivo, está vivo. É poderosa a semente. Os que são nascidos de Deus não podem pecar, porque a semente fala, a semente fala. E quando alguém te diz, vem, vamos provar a droga outra vez, vem. Não podes estar sozinho, é muito novo para estar sem uma mulher. Vem para cá, há uma semente que está viva, há uma semente que fala. Não é religião, não é religião, é o Espírito do Deus vivente. Diz, não, eu não posso, eu já não sou de mim mesmo, eu já não sou de mim mesmo, eu fui comprado, há uma certeza, eu fui comprado pelo sangue do Senhor. Não é um conhecimento na mente, um conhecimento que fala. Quando fecho os olhos e deixo falar a semente começa a me lembrar tudo o que Deus é. E quando meus olhos são abertos, onde está o Espírito do Senhor,
Aí há liberdade para olhar a face descoberta, a glória do Senhor. E então, sou transformado de glória em glória, quando começo a olhar, quando começo a ver a sua face, quando começo a ver os seus olhos de fogo, quando começo a ver, e não uma coisa da imaginação. Alguém um dia perguntou-me, de que cor são os olhos de Jesus? O Senhor não é homem. É homem, é o Deus. Mas o Senhor tem muitas faces. E segundo a face do que Ele quer manifestar, muda a face do Senhor. Por isso que não o conheciam quando apareceu entre os discípulos. Falava com eles, mas eles não conheciam que era Jesus. As experiências do Espírito, ninguém te as pode dar no Instituto Bíblico. Glória a Deus pelos institutos bíblicos, mas Deus te está chamando a algo maior. Há algo que não podes ler nos livros, há algo que só se pode experimentar estando no Espírito, quando a semente de Deus vem na tua vida. Algo poderosíssimo passa. Há pessoas que dizem, mas eu fiz uma oração e não senti nada, irmã Ana. A palavra de Deus diz que somos enjerdados por Deus, não por vontade humana, não por vontade do homem. É a vontade do homem que nos enjerda? Não, é de Deus. Deus é quem decide quando Ele põe a semente. Há pessoas que são atraídas ao Senhor, mas ainda não foram enjertados. Ainda estão julgando ao pecado. Ainda não estão decididos. Eu gosto da tua igreja, mas não sei. Já fiz a oração, mas não sei. São pessoas que estão sendo atraídas pelo Senhor. Mas a semente entra. Paulo diz, este é o fundamento. Os apóstolos vêm a pôr fundamento. Este é o fundamento do Senhor. O Senhor conhece quer dizer, tem uma relação íntima com aqueles que são seus. O Senhor conhece os que são seus e afasta-se de iniquidade todos aqueles que invocam o nome do Senhor. Hoje, na maioria das igrejas, não é um requisito afastar-te da iniquidade para receber a semente santa. Mas eu te digo o nome de Jesus, de acordo com a palavra de Deus. Se você vai invocar o nome santo, vai invocar a presença santa, vai invocar aquele que morreu pelos seus pecados e vai chamar o seu corpo, o templo do Espírito Santo, você tem que se afastar de iniquidade. A gente perdeu o enfoque. A igreja de hoje perdeu o enfoque. Aqui está o João falando. E diz, eu estava no Espírito. Eu tive a oportunidade de estar na ilha de Patmos há uns anos atrás. O Senhor levou-me para uma das mais grandes experiências da minha vida. Eu fui literalmente arrebatada ao céu. E aí vivi 4 dias dentro do coração de Deus. E aprendi muitas coisas de João, quando estava na ilha de Patmos. E uma das coisas é que ele recebia a revelação numa cova que estava numa montanha. E ali ele recebia a revelação.
de Jesus. E todos os dias subia a montanha e entrava no Espírito. Entrava neste momento santo, neste momento de comunhão com Ele. Isto que é o que a gente tem perdido na igreja de hoje. Hoje queremos muito barulho, mas não temos a eficácia de uma vida espiritual. A eficácia de uma vida espiritual se consegue quando entramos no Espírito. Olha, quero que veja isto. Aqui está o João entrando no Espírito. Começa a ter experiências incríveis. O Senhor aparece para ele e dá-lhe a mensagem dos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. E olha o que diz o capítulo 4. Está vindo a mensagem, está recebendo a última carta à igreja de Laodiceia. E depois diz, depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trompeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Olha o que está acontecendo. João está no Espírito. Tudo isso está no Espírito. Está olhando o Senhor. Quero que imagine a cena. Está olhando o Senhor está lhe a falar da mensagem das 7 igrejas. E depois diz, e depois destas coisas, olhei. Estava todavia onde? No Espírito. Estava todavia no meio desta revelação. E estando nesta revelação, diz, e então olhei, e havia uma porta aberta no céu. E uma voz que falava comigo, que me disse, agora bem, sobe para cá, porque eu vou te mostrar as coisas que têm que acontecer. Quero que olhe uma coisa. O que há entre uma experiência profética, uma experiência em que o João está ouvindo, olhando o Senhor, recebendo a palavra profética, e depois entra um nível, olha para isto, diz: sobe aqui e mostrarei-te as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito. Onde estava ele? Estava no Espírito. Ele estava no Espírito, mas foi arrebatado no Espírito. Quero que abra seu entendimento aqui. Ele estava no Espírito, mas há diferentes níveis de estar no Espírito. Há um nível onde Deus te leva nos seus mesmos a olhar e a ver as coisas que vão acontecer. Lembra-te que estamos a falar de uma geração que é arrebatada ao céu. Amém? A igreja dá à luz um filho varão, o filho varão é arrebatado ao céu para reinar com Jesus. Amém? O fim da guerra, o fim do cristianismo é que a gente reine com Jesus Cristo. Então, o filho é arrebatado para governar com Jesus, desde o céu. O que há no meio entre a experiência de estar no Espírito e depois ser arrebatado ao céu no Espírito? Se você olha com detenimento o que há em meio, há uma mensagem às 7 igrejas. E nestas igrejas, o Senhor não está repetindo o livro da lei, o Senhor não está falando das regras da igreja, não está falando dos pecados todos, mas está falando de uma coisa que, se a gente se apercebe disto, vamos ser levados a níveis muito mais altos. O que o Senhor está reprovando a estas 7 igrejas, as 5 delas, as outras 2 não reprocha nada. As 5 destas igrejas é um espírito de religião. É o espírito de religião. A força maior é um espírito de apostasia. A religião necessariamente te leva à apostasia, a mudar ao Deus verdadeiro por uma forma de fazer as coisas. Amém?
As pessoas deixam de ter religião, esquecem-se do primeiro amor, esquecem-se de onde tem os olhos para fazer tanta coisa. Amém. E nestas 5 igrejas você vai ver a acusação do Senhor que vem sobre o espírito da religião. Epístola de Pablo aos Tessalonicenses, a segunda epístola, diz: ninguém os engane, o Senhor não vem. Diz: ninguém os engane enquanto a vinda do Senhor, porque Ele não virá sem que antes se manifeste a apostasia. Sem que antes se manifeste a apostasia. O Senhor, no capítulo 24 de Mateus, fala e diz: nos postreros tempos, nos tempos do fim, vem uma era da apostasia, a maldade será aumentada e o amor de muitos vai se arrefecer e muitos se afastarão da fé. Então se levantarão muitos falsos profetas, amém, porque serão perseguidos. Uma era da apostasia. Creio que hoje para isto o Senhor está trazendo a maior revelação da sua glória, do mundo espiritual. Os céus estão abertos, amém. A experiência de entrar com Deus está aberta para todo aquele que santifique a sua vida, que comece a ter comunhão com o Espírito Santo. Mas há um espírito que tem já entrado na terra, há um espírito que está para deter. Lembra-se, vi outro sinal no céu, vi um dragão que se levantava para matar o filho varão, para matar aquele que a mulher está tratando de dar à luz, e o dragão se levanta para matar ao filho varão tão logo como ele nasce. Mas o Senhor arrebata-o para o céu. Olha as 2 coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. A mulher está dando à luz, amém, uma geração profética, uma geração apostólica, uma geração com entendimento divino. Ao mesmo tempo é lançado um dragão. E este dragão, o espírito da apostasia, é um espírito que vem a enganar a igreja para que o filho varão não nasça, para que tu não sejas o filho varão. Isto é um espírito demoníaco. A apostasia é um espírito demoníaco que já tem entrado na igreja e tem entrado através de um espírito chamado Jezabel. Diz na carta de Tiatira, vem comigo, Apocalipse 2. Esta é a mesma promessa. No capítulo 26 diz: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Quem quer ter o poder sobre o Brasil? Amém. Eu darei poder sobre as nações e com vara de ferro as reguerá. E serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. Aleluia. Mas o que tem que vencer? A mesma coisa que João teve que vencer. Amém? Tem que vencer aqueles que têm a doutrina de Jezabel. Tenho contra vocês, diz a igreja de Tiatira, que tem no meio de você uma mulher chamada Jezabel. Amém? E mais tarde diz: mas aqueles que não, mas eu vos digo aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina. Jezabel é um espírito que se manifesta numa doutrina. É um espírito que entra para roubar a maior bênção espiritual. Jezabel vem a trazer o espírito que se manifestou quando ela estava na terra, e era o que fazia ao povo de Israel cochear entre 2 pensamentos. O povo não sabia a quem devia servir, se tinha que servir ao Senhor ou se tinha que servir ao Baal. Hoje o povo de Deus na terra toda está na mesma situação, porque o espírito de Jezabel está roubando a bênção espiritual, está roubando a bênção de entrar na maior manifestação da glória de Deus. É um espírito que tolera, é um espírito de tolerância. Jezabel manifestou-se na terra trazendo
o espírito de religião, um espírito que fazia que as pessoas não estivessem consagradas com Deus, dava a mesma coisa, todos eram o mesmo povo, não sabiam se serviam a Deus, se não serviam a Deus, e hoje temos a mesma coisa. O espírito de Jezabel, o espírito da apostasia está sobre a igreja para roubar. É um espírito de tolerância, é um espírito que diz, está bem, não importa como fazes o teu cristianismo, Deus é muito bom, Deus está contigo. Ensina a fornicar aos filhos de Deus. Há uma balança aqui hoje. Há uma balança. Os que vão ser injertados, os que vão nascer como filho varão, e aqueles que estão sendo apanhados por este espírito. O que é o espírito de fornicação? Ensina a fornicar aos meus servos. Fornicar, contrariamente ao matrimônio, é quando as pessoas querem o calor de uma relação, mas não o compromisso de um matrimônio. Fornicação. O espírito de Jezabel vem te ensinar a estar contente. É um espírito de tolerância, de contentamento. Eu estou contente porque sinto o Espírito Santo. O Saul já estava rejeitado de Deus quando entrou no meio dos profetas e profetizou. Sentir a presença do Espírito Santo não te faz salvo. Há pessoas que querem sentir, eu quero ter experiências, eu quero ter isto, mas eu faço a minha vida como eu quero. A semente é uma semente santa. Vir a Jesus não é fazer uma oração, uma repetição. Vir a Jesus é um encontro matrimonial entre Deus e homem. E quero fazer uma pergunta aos homens que estão aqui. Se você estivesse buscando a sua noiva, imagine o tempo em que você era solteiro. Os que estão solteiros, faço a mesma pergunta. Você está buscando a noiva, ajuda idônea. E quer se casar e quer ter um matrimônio maravilhoso. Quem não quer ter um matrimônio maravilhoso? Amém? É comigo, amém? E você conhece uma rapariga do mais lindo que há. Lindíssima rapariga, os seus olhos vão correndo para ela. E você lhe diz, eu me quero casar contigo. E ele disse, tu és o mais lindo que eu tenho visto, eu quero me casar contigo. Eu quero tudo o que tu tens, disse ela. Mas eu tenho uma vida de solteira. Eu quero continuar a viver a minha vida de solteira. Sabes, eu tenho uns amiguinhos aqui, tenho uma amante aqui. E eu me quero casar contigo, mas eu não vou deixar o meu amante. Eu não vou deixar as minhas festas. Eu não vou deixar aquilo que eu gosto. Mas se eu tenho necessidade, então vou vir para ti, para que tu me des o dinheiro, para que tu me des a consolação. Eu quero me sentir quentinho ao pé de ti. Gosto da tua presença, me faz sentir o calorzinho. Me faz vibrar. Mas eu tenho outra vida. Mas eu quero ser a tua noiva. Eu quero ser a tua mulher. Mas eu, com anelo de matrimônio, vou continuar fazendo as mesmas coisas. Quantos de vocês casavam-se com essa mulher? Levante a mão. Porque se você não se casava com uma mulher assim, você pensa que o Santo dos Santos, o Senhor dos Senhores, o Cordeiro de Deus imolado, pode se casar com uma mulher assim. O único que se casou com uma mulher assim foi Oséias. Falavas de Oséias. Oséias casou-se, mas no momento em que se casou, levou a mulher ao deserto. Ele disse, agora nunca mais vais ter relação
com os teus amantes, agora és minha, agora eu me caso contigo, mas tu te casas comigo. Alabado seja o Senhor. Aqui se acabou a brincadeira, aqui nos casamos. Eu vim resgatá-la da maneira horrível em que você estava vivendo, agora você vem a ser a minha mulher. E você diz, eu quero, ou você diz, não quero. Se você quer os seus amantes, se você quer o espírito de fornicação, o espírito de apostasia, já está sobre de você. Você é presa do espírito de Jezabel. As boas novas, que o poder de Deus, o espírito de Elias está aqui para desfazer as obras do diabo. E há um maior que Jezabel, há um que tem mais misericórdia, e a misericórdia de Deus não para, o amor de Deus não para. O que é que nos faz deixar tudo? O que é que nos faz buscá-lo a Ele? Desta forma, aqueles que vencerem este espírito é real. Este espírito é real. Eu não estou a pregar um ensino bíblico para que você tome notas e o repita. Eu estou a pregar uma instrução espiritual para vir em contra de um espírito verdadeiro que está por destruir a sua vida, que está entrando em todas as igrejas do mundo, que foi enviado pelo diabo. É um dragão que o vai a devorar se você não se apanha com tudo o que tem do seu Senhor. Eu venho como profeta de Deus te dizer, o dragão está por te devorar, mas o Senhor quer te arrebatar primeiro. E não estou falando do rapto, estou falando de uma vida com Jesus. Estou falando de governar com Jesus. A quem vencer o espírito de Jezabel, a quem vencer o espírito de Jezabel, a todos os que têm esta doutrina de tolerância. Diz que eu sou um pastor tão bom, que tenho mais misericórdia do que Deus. Coitadinho, olha, coitadinho, estão todos os pecados. Mas não faz mal, pode continuar assim, já o Senhor vai te tratar. Tu vais para o céu, se morres vais para o céu. Não vais para o céu. Vais para o inferno. Vais para o inferno. Sabes o que destruiu a Jezabel? Sabes quem é que foi que destruiu a Jezabel? O espírito de Elias caiu em 3. Um deles foi Jeú. Foi Jeú, o rei Jeú. E o Jeú falou a quem? Jezabel estava num balcão. E Jeú deu a ordem a quem? Para destruir a Jezabel. Aos eunucos do rei. Os eunucos eram aqueles postos pelo rei. Ora, se você é um pastor, ouça o que o Espírito diz à igreja. Os eunucos são aqueles postos pelo rei, servos do rei, para tomar cuidado da noiva. Mas na igreja de hoje, há muitos eunucos que estão possuindo a noiva. Querem a noiva para eles. Os eunucos verdadeiros, quem prepara a noiva para o rei, quem preparam e cuidam a mulher do rei, tem temor de Deus de não tomar para si aquilo que é do rei. Esta é a autoridade. E veio uma geração de eunucos do rei.
que vão destruir o espírito da Jezabel. Porque o espírito de Jezabel tem entrado em tantos ministérios que estão controlando, que estão aforcando, diz? Enforcando a noiva do Cordeiro. A noiva não pode fazer nada, a noiva, porque eles estão possuindo a noiva. E o Senhor te diz: a noiva não é tua, é minha, é minha, é minha. Não toques, não toques para ti o que é meu. O eunuco sabe o que o rei quer. O eunuco sabe o que o rei quer. Pessoas proféticas, pessoas apostólicas, pessoas com temor de Deus. Eles vão deitar fora o espírito de religião de Jezabel, o espírito de controle de Jezabel, o espírito babilônico de Jezabel, o espírito de fornicação de Jezabel. E aquele espírito cairá e será devorado pelos cães. Aleluia. Nós precisamos eunucos na igreja. Precisamos eunucos da igreja. Esta ovelha é minha, esta ovelha é minha, e todos batendo-se, e todos divididos, porque a ovelha é minha, a ovelha não é tua, diz o Senhor, a ovelha é minha. E eu estou levantando uma geração de eunucos, uma geração que tem temor do Senhor, que lhes entregou a noiva para cuidar dela. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia, vem, o abalamento, vem, Senhor, abalar muitas coisas na igreja, porque Ele vem por uma noiva santa, por uma noiva espiritual. Mas eu não creio que Deus possa falar a todas as pessoas, dizem uns. Já não há profeta, já Deus não fala. Quantos aqui podem ouvir com toda certeza a voz do diabo? Você pode ouvir a voz do diabo? Levante a mão. Você está sordo? Nunca teve medo? Nunca ouviu a voz do medo? Nunca ouviu a voz da tentação? Nunca ouviu a voz de mamão? Nunca ouviu a voz da enfermidade? Nunca ouviu? Agora vou fazer uma pergunta outra vez para os sinceros. Quantos aqui ouvem a voz do diabo? Olha, levantei a mão levantada. Agora vou fazer uma pergunta espiritual, deixa levantada. Você não ouve a voz do diabo, tenha cuidado, porque assim é como engana o diabo. Deixa a mão levantada. Será possível que Deus tenha levantado uma igreja que pode ouvir com toda claridade a voz do diabo e não possa ouvir a voz do seu Senhor? Há muitas teologias que não vêm do céu, porque é mais fácil ensinar o que não se pode fazer. Não se pode ouvir, porque eu não ouço, então ninguém ouve. Se não ouves, é teu problema, não é o meu. Deus fala, Deus quer falar, Deus quer se manifestar, Deus quer trazer o seu reino, Deus quer desfazer a Jezabel, Deus quer levantar a uma igreja que possa governar as nações com Ele. Esse é o que Deus quer. Você quer seguir a voz de Jezabel, siga a voz de Jezabel, mas eu e o meu povo seguimos a Jeová. Alabado seja o Senhor. O problema meu é que deixei o meu relógio. 5:11. Isso é perigosíssimo comigo. Eu tenho que trazer o meu relógio. Alabado seja o Senhor. Levanta as mãos. Põe-se de pé. O Senhor quer fazer uma obra aqui. Hoje só começamos numa viagem espiritual.
Amém? O Senhor vai te estar pondo nas mãos chaves este fim de semana tão importantes que tua vida nunca mais será igual. Amém? E muitos de vocês serão arrebatados ao céu. Alabado seja o Senhor, para ver, para olhar as coisas que vão acontecer. O Senhor dizia: eu não faço nada que não olhe o meu Pai fazer. Eu não faço nada que não ouça o meu Pai fazer. Da mesma maneira que eu fui enviado, eu os envio. Da mesma maneira, vindo, ouvindo. Aleluia, da mesma maneira, diga comigo, da mesma maneira. Da mesma maneira, da mesma maneira, da mesma maneira, da mesma maneira. Aleluia. Começa a orar ao Senhor. Começa a orar ao Senhor. Começa a orar ao Senhor. Oh, robashiki namashoto gubabababa sando robababa. Oh, robabababa sha. Veio uma geração, veio uma geração. Espírito Santo vem, Espírito Santo vem. Espírito Santo vem, manifesta-te. Manifesta-te este povo, manifesta-te este povo, manifesta-te este povo, manifesta-te este povo. Primeira coisa que vamos fazer aqui. O Espírito Santo foi enviado para redarguir de pecado, de justiça e de juízo. Quero que perguntes ao Espírito Santo: Senhor, se hoje tivesse que me apresentar perante de Ti, perante da Tua pureza, perante do fogo consumidor da Tua presença, como está o meu cristianismo? Como está a minha alma? Pergunta a Deus. Espírito Santo, eu te peço que tu mostres a condição espiritual, a condição da alma de cada pessoa. Se hoje fosse o último dia da sua vida, como se apresentaria diante do Senhor? Estaria vestido das obras do Espírito Santo, ou estaria nu? O Senhor cheiraria o cheiro da adoração na sua vida. Ou oleria o cheiro do pecado? O Senhor oleria o cheiro de uma vida espiritual? Ou o cheiro pestilente de uma vida religiosa, de uma vida intelectual? De uma vida sem direção do Espírito Santo. Onde está o Espírito Santo, ali há direção, ali há humildade, aí há temor de Deus. Mostra, Senhor. Mostra, Senhor, se o espírito da apostasia já te tem apanhado. O fogo do primeiro amor já não está lá. O temor de Deus já não está lá. Sentes-te afastado. Sentes que já não sabes para onde vais. Sentes que não há sobrenaturalidade na tua vida. O espírito da apostasia já está em ti. Antes tinhas temor de Deus, mas agora toleras tantas coisas que antes não toleravas. Fazes concessões com o diabo.
não tem importância falar de qualquer maneira. Não tem importância não amar. Já não tem importância roubar a Deus. Em que roubamos, Senhor? Nos diezmos e nas ofrendas. Mostra, Senhor. Mostra, Senhor. A pergunta que o Espírito Santo te faz e te diz: eu pus um dia, eu falo para todos aqueles que chamam cristãos, eu pus uma pérola de grande preço nas tuas mãos. O que é que fizeste com ela? Aonde está essa pérola? Agora quero que vejas a cruz do Calvário. Há pastores aqui que foram redarguidos pelo Espírito Santo por ter possuído a noiva do Cordeiro, por sentir que é a propriedade deles. Peça perdão. E olha a cruz do Calvário perante de ti. E olha o Senhor crucificado. Aqui está o maior poder. Nesta cruz e o Cristo crucificado está o poder que venceu tudo o que tu tens que vencer. O pecado não é uma coisa que se deve deixar pouco a pouco. O pecado deve se deixar. Deve ter a decisão firme de deixar todas as obras do diabo e apanhar a cruz do Calvário e todo o seu poder. Há pessoas que vêm à cruz para ver se funciona ou se não funciona, e por isso caem em pecado, porque deixaram uma porta aberta. A porta de trás está aberta. Por se acaso tens que sair para dar uma voltinha no mundo, o Senhor te diz: fecha essa porta hoje. Não há nada detrás de ti. Não há nada detrás de ti que vá te trazer bem nenhum. Fecha a porta de trás. Fecha a porta da tentação. Renúncia àquilo que te está fazendo o escravo do diabo. O poder da cruz está aqui a se manifestar para todo aquele que quiser vir ao Salvador. Jesus veio a salvar de pecado. Ninguém é salvo se não fosse salvo de pecado. Eu sou salvo, mas vivo no pecado. Ainda não foste salvo. Tens que ser salvo de pecado. Olha para o Jesus. Olha para o Jesus. Olha para o Jesus. E quero que olhes as suas feridas e olhes nas suas feridas o teu pecado. Quero que olhes como o espírito de tolerância, o espírito da apostasia tem ferido ao Jesus.
agora apanha a cruz. Toma a cruz para ti. Toma a cruz para ti. Senhor, não morreste em vão para mim. E não vou fazer a cruz vã na minha vida. Eu vou viver por esta cruz. Olha para a cruz. Olha para a cruz. Olha para ela, para viver por ela, para te dirigir por ela, para tomar dela tudo o que precisas e para ser salvo do inferno e do pecado. Venha a Ele. Venha a Ele. Venha a Ele. Afaste-se de iniquidade todo aquele que invoca o nome de Jesus. E se hoje estás tomando a decisão de te afastar de iniquidade, de te afastar de vícios, de te afastar de fornicação, de te afastar de adultérios, de te afastar de mentiras, de te afastar de ciúmes, de te afastar de divisões, de ódios. Se hoje estás tomando essa decisão, então invoca o nome de Jesus. Invoca a semente de vida. Invoca a semente que te vai fazer nascer verdadeiramente no mundo do Espírito, verdadeiramente no reino de Deus. Se esta semente só tens uma religião vazia, se este poder, vibrando, falando, vivendo em ti, manifestando-se em ti, só tens uma religião vazia, chama-o. Se hoje tu quiseres afastar-te do mal, invoca o nome de Jesus. Pede a semente de vida que venha para ti. Amém. Agora, se tens esta semente, vamos começar a viagem mais poderosa da tua vida. Vamos entrar em dimensões como nunca antes tens entrado. O inferno já está a tremer. As fortalezas das trevas estão já a tremer pelo que vai acontecer nestes dias aqui. Mas precisamos que teu espírito esteja na posição correta, que a tua alma esteja na posição correta. Fala com Deus, fala com Deus, fala com Deus, fala com Deus. Um dia eu acreditei que podia haver uma porta aberta nos céus. E comecei a treinar o meu espírito a estar na presença de Deus.
comecei a santificar o meu espírito e entrar na sua presença com tanto temor, mas com tanta fé, com tanta expectação, que hoje posso te dizer que já não me lembro quantas vezes eu tenho sido arrebatada aos céus. Já não me lembro. E quero te ensinar as verdades de uma vida que não só vai mudar tudo o que tu és, vai mudar o teu país, vai mudar a tua cidade, a tua família. O Espírito Santo vai pôr uma inteligência espiritual dentro de ti, uma sabedoria espiritual dentro de ti. Mas não é uma coisa que pode acontecer numa emoção do momento. Temos que ser treinados. Temos que ser treinados nos caminhos do reino, nos caminhos celestiais, numa vocação celestial. Aleluia. Fala com Deus, diz: Senhor, toca o meu espírito. Toca o meu espírito. Entrena o meu espírito, Senhor. Entrena o meu espírito. Que a apostasia não reine sobre de mim. Ora, quero que renuncies à apostasia. Quero que renuncies ao espírito de Jezabel. Diga comigo, em nome de Jesus. Eu renuncio ao espírito da apostasia. Eu aborreço o espírito da apostasia. Eu aborreço o espírito da Jezabel. O espírito morno. O espírito que não me deixa entrar nas dimensões do céu. Em nome de Jesus, tomamos autoridade e o expulsamos fora da nossa vida, fora das nossas igrejas, fora das nossas igrejas, fora da nossa cidade. Levanta o seu nuco, Senhor. Levanta o seu nuco, Senhor. Que a deita fora. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Dê a glória a Deus. 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 A ti, Senhor, a ti, Senhor, a ti seja a glória, Senhor, a ti seja a glória. Estamos num tempo tão especial para o Brasil. É um tempo em que vem uma chuva, uma colheita e também tempo para governar. Abra o seu espírito para receber o que o Espírito Santo está a dizer. O ensino que ele tem trazido neste congresso vai mudar a sua vida, vai levá-lo a um nível do espírito muito mais alto, que é o que é preciso para uma nova geração profética que o Senhor está a fazer. Deus o abençoe. Minha gente, este congresso, resultado de muita oração, gemidos e dores de parto. Então, portanto, irmãos, nestas fitas, nesses DVDs,
você vai encontrar algo extraordinário. Você vai encontrar, como diz o título, 12º Congresso de Guerra Espiritual. Você vai encontrar 4 palestras ungidíssimas da Ana Mendes, e são mensagens que você não ouve por aí, não é? E você vai ouvir 2 mensagens muito, muito especiais do Emerson Ferrell, e você vai também ouvir Francisco Nicolau, Hudson Medeiros, o Silas Quirino de Carvalho, e uma pequena mensagem minha. Deus abençoe, vai ser algo fantástico. E não só isso, vocês não podem deixar de também aproveitar o momento de adoração. Fantástico, a presença de Deus, o céu deixou o seu lugar e baixou para a terra, não é? Então, e nós vamos querer repetir esse tipo de experiência. Deus vai nos dar. Brasil está às portas de um grande mover de Deus. Amém? Aliás, Deus já está movendo. Grande avivamento e grande colheita. Deus abençoe. Beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. Aquele que tem sede buscar, beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. A fonte de água viva é o Senhor, e a água é o de vida e louvor, preciso dele. Tu és o Espírito de amor, o meu guia e consolador. Enche-me com fogo